Eu pensei em mudar a mensagem, mas não vou mudar. Eu vou pregar aquilo que Deus tocou no meu coração hoje pela manhã. Apesar que eu tenho duas mensagens, eu vou pregar aquela que Deus mandou, né? Aquela que Deus tocou no coração. Eu não vou mudar, não. Eu bem que poderia mudar, mas não vou mudar. Os irmãos abram as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 14. Livro de Gênesis, número 14. Deus é bom a todo tempo. Louvado seja Deus. E você pode deixar a sua Bíblia aberta, que nós vamos andar sobre ela hoje. No nome do Senhor Jesus Cristo. Gênesis 14 e o versículo de número 18. Louvado seja Deus. Gênesis 14 e o versículo 18. Vamos ler. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Amém? Amém. Vamos assentar no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Bendito é o nosso Deus, o Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, o Deus possuidor dos céus e da terra. A Bíblia fala que Abraão voltou da guerra ao ir atrás de salvar a vida de seu sobrinho Ló e de sua família e de todas aquelas outras pessoas que foram levadas cativas por Quedorlaomer, este homem, mas alguns outros reis, entraram na cidade de Sodoma, na cidade de Gomorra e em outras cidades e levaram todo o povo cativo, levou toda a prata, todo o ouro, levou todos os bois, todas as vacas, todas as fazendas, levou até Quedorlaomer. E a Bíblia fala que Abraão, sabendo da notícia, ajuntou 300 homens nascidos de sua casa, todos os varões nascidos de sua casa, 300 homens. Abraão foi para a guerra e ali levou mais 3 homens junto com ele, associados de Abraão, Aner, Escol e Manre. A Bíblia fala que Abraão, juntamente com esses 3 homens, esses 3 cananeus, eles conseguiram destruir um exército poderoso de quase 1 milhão de pessoas. E Deus, o Todo-Poderoso, como diz a palavra, o possuidor do céu e da terra, o Deus Altíssimo, entregou o inimigo nas mãos de Abraão. Aleluia. Não é diferente na sua vida, não é diferente na minha vida. Quando nós cremos, quando nós amamos a Deus, quando nós temos um único objetivo de prestar culto ao Deus bendito, o possuidor do céu e da terra, a Bíblia fala que Abraão voltando e ali juntamente com ele aquela multidão de pessoas, juntamente com aqueles 3 jovens e os 300 moços que acompanharam Abraão, juntamente trazendo toda aquela multidão de povos novamente, trazendo a prata, trazendo o ouro, trazendo os despojos da guerra. A Bíblia fala claramente que quando Abraão voltava, apareceu Melquisedeque. Fale comigo, Melquisedeque. Fala, Melquisedeque.
O significado do nome Melquisedeque significa rei de justiça. O rei de justiça foi ao encontro de Abraão e ele falou assim, aleluia, Melquisedeque, rei de Salém. Salém é Jerusalém antiga, Jerusalém primitiva, louvado seja Deus. Trouxe pão e vinho, ou seja, o sacerdote do Senhor foi ao encontro de Abraão com pão e com vinho, louvado seja Deus, aleluia. E este era, a Bíblia fala, sacerdote do Deus Altíssimo. Esse era homem de Deus, era sacerdote do Deus Altíssimo, aleluia. E a Bíblia fala que o sacerdote do Deus Altíssimo abençoou quem? Abraão, louvado seja Deus. Abençoou Abraão, louvado seja Deus. E disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Aleluia. Bendito seja você do Deus Altíssimo nessa hora. Bendito é você que louva o Senhor. Bendito é você que crê no Senhor. Bendito é Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. O teu Deus é possuidor do céu e da terra. O governo está em suas mãos, louvado seja Deus. Aleluia. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então, Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, a qual servia ao mesmo Deus, com pão e vinho nas mãos. Abençoou Abraão, porque quem abençoa é do altar. A bênção vem do altar, a bênção vem dos ministros do Senhor, daqueles que o Senhor chamou para abençoar, para ministrar. Então ele abençoou Abraão, aleluia, louvado seja Deus. E ele falou: bendito é o teu Deus, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. O Senhor entregará os inimigos do seu povo nas nossas mãos. O Senhor, Deus possuidor do céu e da terra, o Deus bendito, entregará os nossos inimigos nas nossas mãos. Aqui é a minha mensagem agora, é no que vem na frente aqui. Esta é a mensagem que eu quero entregar para você. E se você for um crente, se você for leal a Deus, se você honrar o Senhor como Abraão honrou, aleluia, porque a Bíblia fala que quem foi ao encontro dele não foi uma pessoa comum, foi, além de ser rei de justiça, Melquisedeque, rei de justiça, com pão e vinho, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abriu a sua boca e abençoou a Abraão, louvado seja Deus. Após Abraão ser abençoado, veja só o que Abraão fez na continuação do versículo de número 20, louvado seja Deus, aleluia. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Fale comigo: deu-lhe o dízimo de tudo. Quem deu o dízimo? Abraão. Abraão deu o dízimo de tudo a quem? A Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque significa rei de justiça. Aleluia. Aleluia. É uma prefiguração, é um apontamento profético, é uma tipologia apontando para o sumo sacerdote idôneo, santo, imaculado, feito mais sublime do que os céus, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma referência. Deu-lhe o dízimo de tudo. Fale comigo: dízimo. Abra a boca e fala: dízimo. Mais uma vez: dízimo. Alguém sabe falar o que significa dízimo? Como? Fala de novo, você falou. Dízimo significa a 10ª parte.
a 10ª parte. E a Bíblia fala claramente que quando Abraão trouxe os despojos da guerra, o ouro, a prata, foi lá e deu o dízimo de tudo a quem? A Melquisedeque. Louvado seja Deus. Olha só a diferença do ímpio e olha a diferença do justo. A diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Depois que Abraão foi abençoado por Melquisedeque, depois que Abraão devolveu o dízimo de tudo a Melquisedeque, porque o dízimo, aleluia, é um princípio espiritual, ele é antes da lei, é antes de Moisés, né? Antes da lei, Abraão a lei veio através dos filhos de Abraão, dos seus descendentes. É igual os dois altares de Abel e de Caim. Louvado seja Deus. Abel levantou o altar, Caim levantou o altar. A Bíblia fala que Caim trouxe o altar das novidades da terra, os frutos da terra, e levantou o altar ao Senhor. E a Bíblia fala que também Abel levantou o altar, colocou o cordeiro, imolou o cordeiro, derramou o sangue, e o Senhor derramou fogo no altar de Abel. Aleluia. Sacrifício é a pessoa reconhecer que tudo é de Deus. O Senhor é possuidor do quê? Do céu e da terra. Tudo que existe nesta terra, tudo que você tem, tudo aquilo que você ainda houver de ter na tua vida, de acontecer na tua vida, pertence ao Senhor. Louvado seja Deus. Pertence ao Senhor. Então, Abraão, ele foi abençoado por Melquisedeque, deu um dízimo de tudo. Aí depois o rei de Sodoma, você pode acompanhar aqui no versículo de número 21, o rei de Sodoma, esse aqui era ímpio. Vocês sabem quem é Sodoma, né? Sodoma é a cidade impenitente, a cidade aversiva contra Deus, cheirava mal as narinas de Deus, que posteriormente Deus destruiu Sodoma. E o rei de Sodoma, o ímpio, veio primeiro o rei de Salém, o rei de Jerusalém. O rei está aqui, o rei é Jesus. Veio o rei de Salém, depois veio o ímpio. Aleluia. Veio o rei de Salém, de Sodoma, dizendo a Abraão: dai-me as minhas almas e a fazenda, toma para ti, toma tudo para ti, a prata, o ouro, eu quero as almas. Olha o que Abraão respondeu para o ímpio. Você é um crente, irmão? Responde assim para o ímpio. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a corda do sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente que os jovens comeram uma parte, e que toca os varões que comigo foram Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Abraão não quis nada com o ímpio, né? Não quis nada do ímpio, não quis pegar nada que pertencia ao ímpio, para depois o ímpio não ficar acusando. O ímpio pode acusar, né? Eu enriqueci a Abraão, eu fiz isso. Mas Abraão, que era espiritual, que temia o Senhor, que buscava o Senhor, o possuidor do céu e da terra, a bênção veio primeiro através do sacerdote do Senhor, com pão e vinho na mão. O homem de Deus abriu a boca, abençoou a Abraão poderosamente, dizendo: bendito é Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, aleluia, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. Aí quando o ímpio veio, Abraão falou: eu não tenho nada contigo, o meu compromisso é com o sacerdote do Senhor, o meu compromisso é com o Deus Altíssimo. Glória a Deus, louvado seja Deus. Os irmãos estão me entendendo? É fé, é reconhecer que tudo é de Deus. O que diz o Salmo 24? Alguém sabe? Sabe? Alguém sabe? Fale comigo assim: do Senhor, fale comigo, do Senhor é o céu e a terra,
e a sua plenitude, o mundo e tudo que neles existe. Do Senhor é os céus, a terra, o mundo e tudo que neles existe. Tudo é do possuidor do céu e da terra. Deus é dono de tudo. Se Ele é dono de tudo, por que você não o honra? Por que você não o glorifica? Por que você não serve a Ele de coração? Por que você não busca Ele de interesse de coração? Louvado seja Deus. Então o dízimo é um princípio espiritual. Ele é antes da lei, que Abraão é antes da lei. Depois veio na lei através de Moisés. O dízimo foi instituído com Moisés na lei. Vamos aqui em Gênesis 28, um pouquinho para frente. Vocês podem acompanhar comigo aqui no livro de Gênesis, no capítulo número 28. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que possui o céu e a terra, que te ama, que tem uma obra na sua vida. Irmão, seja fiel no pouco, que o Senhor te acrescentará muito. Aleluia. Assim diz o Deus de Israel, em cuja presença eu estou. Assim diz o Deus do possuidor do céu e da terra: o azeite da botija, ele jamais vai se acabar na tua vida, na tua família. Aleluia. O possuidor do céu e da terra te sustentará todos os dias de tua vida. Creia nele tão somente. Aleluia. Gênesis 28, versículo 18 diz assim: então levantou-se Jacó pela manhã. Quem era Jacó? Quem era Jacó? Quem era Jacó? Quem era Isaac? Filho de Abraão. Então Jacó era o filho de Abraão? Neto. Aqui é o neto de Abraão, Jacó. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira. A pedra é Cristo. E pôs por coluna, e derramou azeite sobre ela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Aleluia. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai Isaque, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que é Cristo, que tenho posto por coluna, será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Fala glória a Deus por isso. Fala glória ao Senhor. Aleluia. Jacó saiu ultrajado da casa de seu pai. Saiu correndo às pressas para não morrer na mão de seu irmão Esaú. Jacó foi lá para a cidade de Harã. Aleluia. Jacó foi para aquelas cercanias na casa de seu tio Labão, porque ele fugia da presença, aleluia, de seu irmão Esaú. E no caminho da estrada ele ora ao Senhor, ele busca o Senhor, ele derrama azeite sobre uma pedra, aleluia, a pedra de esquina, a pedra triangular, cujo fundamento é o Senhor. E a Bíblia fala claramente que ali ele fez um voto ao Senhor: se o Senhor fosse com ele, se o Senhor lhe sustentasse, se o Senhor lhe desse pão, se o Senhor lhe desse vestes, se o Senhor lhe desse calçados, e fizesse com que ele voltasse em paz para a casa de seu pai Isaque, ele falou: certamente te darei o dízimo. Aleluia. E o que Deus fez na vida de Jacó? Muito mais do que isso. Ele pediu veste, comida, e o Senhor lhe fez um homem poderoso quando saiu de Padã Arã. E ao retornar até Berseba a encontrar-se com Isaque, o Senhor, Deus possuidor do céu e da terra, sustentou o seu servo, porque ele acreditava que o Senhor era o seu sustento.
Fala glória a Deus por isso, irmão. Fale comigo, o Senhor é o meu sustento. O Senhor é aquele que abrirá a janela dos céus e derramará a bênção sobre minha vida, a bênção sobre minha casa, a bênção sobre a minha posteridade. É o Deus bendito, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, o possuidor do céu e da terra. Aleluia. Seja fiel. Dízimo é o que, irmã? É a 10ª parte. Seja crente, creia na palavra. Eu falei que não ia mudar, e não vou mudar. Tudo que o Senhor colocou no meu coração, eu não vou falar. Aleluia. Então, por que as pessoas muitas vezes elas tropeçam, elas não prosperam nem no sentido espiritual, nem no sentido físico? Porque elas não levam as coisas de Deus a sério, não leva a obra de Deus com sinceridade, com integridade, faz de qualquer jeito. Primeiramente vem a Ele, primeiramente é Ele, é as coisas dele, e as coisas de Deus ficam aí debalde, fica aí a ermo, né? E as pessoas não dão crédito à santa e excelsa palavra de Deus. Aleluia. Mas Deus, Ele quer levantar o homem. Deus quer levantar aqueles que creem nele de todo o coração, de toda a sua alma. Louvado seja Deus. É preciso ter conhecimento da palavra. Eu estou mostrando aqui para você o que é necessário que você faça para que você tenha uma vida de sucesso, tanto espiritual como física, porque o Senhor quer te abençoar. No livro de Oséias, no capítulo de número 4 e o versículo 6 diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Se você se esquecer de Deus, eu vou esquecer de você, né? Então nós temos que estar firmes no propósito de adorar ao Senhor. O rei Asa, quando assumiu o governo de Judá, a Bíblia fala que Deus falou com ele dizendo: se você me buscar e de todo o teu coração eu estarei contigo, se você ficar comigo eu ficarei contigo, se você me deixar eu também te deixarei. Então é questão de estar na presença de Deus e acreditar que Ele é aquele que comanda a sua vida, que está contigo em todos os momentos de sua vida. Vamos lá no livro de Êxodo 27, no versículo 30. Aleluia, louvado seja Deus, bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que merece a honra, a glória e o poder para todos sempre. Ele é bom, Ele sabe. É Levítico 27, 30. Levítico 27, 30. Louvado seja Deus. Deus é fiel, é fidedigno. A Ele a honra, a glória, o poder para todos sempre. Aqui em Levítico capítulo 27 e o versículo de número 30 diz assim: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Então, aquilo que você devolve a Deus é santo. Sabia disso? É santo, é agradável, é oferta, é cheio de suavidade ao Senhor.
a oferta de Caim e a oferta de Abel, os dois altares levantados. Caim levou os frutos da terra, levou lá aquilo que ele plantou, e Abel ofereceu o cordeiro, e ali Deus atentou para o sacrifício de Abel, porque além do seu sacrifício ser agradável ao Senhor, aquilo que Abel fez foi de coração. Amém, irmãos? De coração. Quando você for devolver algo para Deus, devolva de coração. Não retenha a parte que não é tua, porque tem pessoas que querem negociar, ou melhor, dar uma oferta. Então ela diz, é oferta. O que é de Deus é de Deus, o que é do homem é do homem. Não é? Cristo falou isso, né? Lá na frente nós vamos ver isso. Então, ele falava, isso aqui é Velho Testamento. Ele dizia, e o Novo Testamento não conta? Conta. A palavra é uma só. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É o quê? É Velho Testamento. Vale essa palavra? Vale? Vale. Né? O Senhor é o meu refúgio, minha fortaleza. É palavra do Velho Testamento. Vale, vale. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, não descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, porque Ele te cobrirá com as suas asas, e debaixo de suas penas estarás seguro, porque a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É a palavra vale ou não vale? É a palavra do Senhor. É ela que tem que ser a âncora da sua vida. A palavra fala, está falando na palavra, é santo, então vamos fazer. A palavra não está falando, então não vamos fazer. É legítimo, está tudo certo. É ilegítimo não crer. Crer somente naquilo que está escrito, naquilo que foi determinado pelo possuidor do céu e da terra. Louvado seja Deus. Vamos lá no livro de Malaquias, no capítulo 3. Louvado seja Deus. Malaquias é o penúltimo livro aí do Velho Testamento, ao lado de Mateus. Aleluia, louvado seja Deus, o possuidor do céu e da terra, aquele que te ama e tem uma obra na sua vida. Deus abre porta para seu povo passar. Deus é aquele que tem prazer de ver você prosperar. O Senhor vai abrir esta porta. O Senhor vai abrir esta porta. O nome do Senhor será glorificado na sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito é o excelso que te ama, que tem prazer na tua vida, tem prazer na tua alma. Ele te sustenta todos os momentos da tua vida. Malaquias capítulo 3. Vocês viram que o dízimo, ele é um princípio espiritual. Ele é antes da lei, ele é na lei, e agora ele é com os profetas. Malaquias representa os profetas. Louvado seja Deus. No capítulo 3, e o versículo 7 diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. E voltar para Deus, ele volta para você. Aleluia. Diz o Senhor dos Exércitos: mas vós dizeis, em que havemos de tornar? O que fizemos de errado para tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos. Abraão deu o quê? O dízimo de tudo para Melquisedeque. Malaquias repete: trazei todos os dízimos, a 10ª parte, a casa do tesouro,
para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Amém? Você pode glorificar o Senhor por isso? O Senhor é na sua vida. Creia que aquilo que você tem é dele. Foi o Senhor que te deu. Não foi isso que Jó falou? O Senhor deu, o Senhor tomou. O Senhor deu e o Senhor tomou. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. No período dos profetas, eles tinham que ir até o santuário. Não é isso que acontecia na época do profeta, do sumo sacerdote Eli, quando o jovem Samuel ministrava na tenda da congregação. Ali todo Israel se ajuntava em Siló para levar as ofertas diante dos sacerdotes do Senhor, diante de Eli, o sumo sacerdote, diante dos ímpios filhos de Eli, Ófine e Finéias, que eram ímpios e Deus os matou, e estava lá o jovem Samuel também. E todos eles iam lá levar diante de quem? Do sacerdote. E ali o sacerdote orava e o Senhor abençoava o povo. O Senhor vai aumentar a tua sementeira. Amém? O Senhor vai aumentar, aleluia, a tua maçadeira. O Senhor fará os teus lagares transbordarem de mosto. O Senhor abrirá a janela dos céus. O Senhor derramará a bênção tal na tua vida, que vem uma grande abastança. Da onde que vem não me interessa. Uma coisa é certa: o Senhor vai fazer na sua vida. O Senhor vai fazer na sua família. Se você crê, glorifica o Senhor, possuidor do céu e da terra. Tribute a Ele e diga: obrigado, Jesus, pela vida. Obrigado por esse momento de estar na tua casa, ouvindo a tua bendita e santa palavra. Senhor, nesse momento eu faço um voto contigo. Eu vou me consertar diante do teu altar. Eu vou levar aquilo que te pertence, porque eu reconheço que tudo é teu. Nada tem, tudo é do Senhor. Porque do Senhor é a terra, do Senhor é o céu, a sua plenitude, o mundo e tudo que neles existe. Porque o Senhor as firmou fundamentalmente entre os mares. Louvado seja Deus. O Senhor é o possuidor do céu e da terra. Ele te abençoará. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. A Ele a honra, a glória, o poder para toda a eternidade. Jesus é bom. Você pode glorificá-lo? Aleluia. Você sente a presença de Deus aqui? Eu estou sentindo a unção de Deus nessa casa. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória. Não resista ao Espírito Santo, irmão. Abra o teu coração. Se você está aqui porque Ele te ama, Ele ainda tem propósito na sua vida, né? Ele tem propósito de fazer na tua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. No livro de Mateus, depois de Malaquias, no capítulo de número 23, e o versículo de número 23, Jesus Cristo aqui na época de Cristo, agora está falando de Cristo. Olha para cá, o dízimo é antes da lei. O dízimo é na lei. O dízimo é com os profetas. E agora o dízimo na época de Cristo. Você vai contrariar Cristo? Eu não contrario, não estou louco. Aleluia. Tem uns caras aí que querem resistir, mas se resistir é pior. É bom você abrir seu coração antes que os dias tenebrosos cheguem e talvez eles possam não ter mais volta. Aleluia. Mateus 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus. Agora é uma crítica que Cristo está fazendo aos fariseus, aos escribas. Quem eram os fariseus? Eram aqueles que eram um grupo político e religioso, aqueles que compilavam a lei, que escreviam a lei, aqueles que entendiam do judaísmo. Aleluia. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais
o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, desprezai o mais importante da lei, o juízo, e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então Jesus aprova. Então quer dizer que os fariseus, eles eram os dizimistas para dizer que eles eram aqueles que serviam o Senhor, mas era hipocrisia. Mas tem que ser do coração. Eles falam: o que eu quero é a misericórdia, é o amor. Vocês não podem, aleluia, omitir essas coisas. Vocês têm que fazer essas coisas e não omitir as outras coisas. É diante de Deus que o homem tem que estar, é diante da palavra que o homem tem que prestar conta. Volte uma página atrás, aí era o 22, Mateus 22. E o versículo 17, Mateus 22 e 17. Jesus era quem? Deus Todo-Poderoso, o Verbo vivo, encarnado, Deus que deixou o seu trono de glória, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo fiel, obediente até a morte e morte de cruz. Veja só o que diz o versículo 17 do capítulo 22 de Mateus. Dizei-nos, pois que te parece lícito pagar tributo a César ou não? Eles estão perguntando para Cristo agora: é lícito pagar tributo a César ou não? Quem era César? César era o imperador. César era quem? O Estado. É o Estado, é o Brasil, é o governo federal. É lícito pagar tributo ao governo federal? Traduzindo para isso. É lícito pagar imposto? Quem paga imposto aqui? Todos nós pagamos imposto. Então os caras querendo prestar, dizendo: é lícito pagar tributo a César ou não, ao Império Romano? Jesus, porém, conhecendo a malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Aleluia. Mostrai-me a moeda. O que é moeda? O que é moeda? É dinheiro, meu filho. Moeda é dinheiro. Din-din, dinheiro. Viu? Me mostrai a moeda. Moeda é dinheiro. Né? Então para de falar bobagem sem conhecimento. Você tem que conhecer para depois você falar. E quando você conhecer, você tem que falar o que é certo. Louvado seja Deus. Aleluia. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes, Jesus dizendo: de quem é esta efígie? É assim que pronuncia? Efígie. De quem é essa efígie? E esta inscrição, disseram-lhe eles: de César. A carinha aí da moeda é de César. É César que está na moeda. Essa carinha da moeda aqui é de César. Tem as carinhas dos caras. O dólar está a cara lá do presidente lá, né? Tem a cara do fulano, tem a cara de ciclano. As moedas antigas tinham a inscrição de Ciro, o grande. Né? De quem é a cara dessa moeda? É de César. Aleluia. Louvado seja Deus. Então o Senhor disseram eles: é de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, pagai imposto ao Estado, pagai o tributo ao Estado, pagai o tributo à federação. Aleluia. E a Deus o que é de Deus. Deus precisa de dinheiro, meu filho? Oxe, pagai a Deus o que é de Deus. Quem é que administra aquilo que entra? É o sacerdote. Abraão deu para quem? Para Melquisedeque. Melquisedeque deu o título a Melquisedeque. E aqui está dizendo o Senhor Jesus: olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? A Deus o que é de Deus? Aleluia. Deus é fiel, Ele não vai deixar faltar nada na tua vida. Aleluia.
Raquel, o Senhor está abrindo uma porta na tua vida, em nome de Jesus. Você crê? Tome posse dessa porta, em nome de Jesus. O Senhor é Deus que nos sustenta. O Senhor é Deus que nos ama. E você ama a obra de Deus? Você tem sido zeloso com a obra de Deus? Você tem se preocupado com a obra do Cristo poderoso, do possuidor do céu e da terra? Aleluia! Então, te preocupe. Se você não se preocupava, se preocupe agora. Comece a dar tempo ainda de reparar o altar. Dá tempo. Dá, sim, Senhor. Você está aqui porque Ele te ama. Ele tem uma obra na tua vida. Ele quer que você abra o coração para que Ele possa fazer uma grande obra na sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 5. Vamos lá. Louvado seja Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 5. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Agora, o dízimo na época da igreja, na época de Pedro. Pedro era quem? O pastor da igreja de Jerusalém, ao lado de Tiago e de João. Olha o episódio que aconteceu aqui por causa dele. Olha para cá. Por causa de ti. Não é? Olha o que aconteceu aqui diante do grande apóstolo Pedro. Veja só o que diz no versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu o quê? Uma propriedade. Eles venderam uma propriedade. Olha só o que diz a palavra. E reteve a parte do preço. Eles venderam por um valor e reteve uma parte para eles e falou que foi tal valor. Eles mentiram diante do Espírito Santo. Olha só porque é muito importante a gente ser fiel a Deus nos mínimos detalhes. Reteve a parte do preço, sabendo também sua mulher, a mulher era conivente, era cúmplice, e levou uma parte e catou a outra, e depositou a quem? Aos pés dos apóstolos. Eles venderam uma propriedade e na hora de devolver o que era de Deus, eles reteve a parte que era de Deus e deu outra. Quis enganar. Irmão, não adianta. Deus é bom. Ele é poderoso para abrir. Está escrito em Malaquias 3:10. Se Ele não abrir uma janela do céu, que venha uma grande abastança na tua vida. Fazer prova dele, irmão. Ele é Deus. Ele abre porta onde não tem porta. Ele é poderoso para te sustentar. Eu estou te ensinando a palavra verdadeira, para você se defender contra o inimigo. Aleluia. Louvado seja Deus. E depois falou aos pés dos apóstolos. E disse, versículo 3, e disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Você reteve essa parte, você está mentindo, cara. Reteve, não precisa mentir. Apenas faça do coração. Reteve preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu, expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passado o espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, Safira, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste por tanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Não adianta. Vendeste aquela herdade, portanto? Sim, vendemos, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor?
Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu a seus pés e morreu. E entrando os jovens, acharam a morta e sepultaram junto a seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, época da igreja, em todos os que ouviram estas coisas. Então, essas coisas são muito sérias. É santo. Tudo que você consagra a Deus é santo. É santo. Tudo que você retém na tua mão é santo. Você tem que consagrar ao Senhor. E na hora de fazer a profissão de fé, faça de verdade, não mente não. Não mente, não esconde, não mente. Porque aquele que é o possuidor do céu e da terra, ele sabe de todas as coisas. Para nós finalizarmos, vamos lá no livro de Hebreus, capítulo de número 7. Louvado seja Deus, para nós finalizarmos. Aleluia, glória a Deus. Jesus é bom, irmãos. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, para tributá-lo. Estamos ensinando a sua palavra, para que você a coloque na tábua do teu coração. Glória a Deus. Melquisedeque abençoou Abraão. E depois que ele foi abençoado pelo sacerdote do Senhor, ele deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. Melquisedeque, o seu nome significa rei de justiça. Morava em Salém, Jerusalém primitiva, sacerdote do Deus Altíssimo. Capítulo 7 de Hebreus diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, ele o abençoou. Em o nome de Jesus, receba a bênção do Senhor nessa noite. Aleluia. E a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça. E depois também rei de Salém, que é rei de paz. Cristo é o rei da paz, é o príncipe da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, para você considerar, para você analisar e pensa no seu coraçãozinho. Considerai, pois, quão grande era quão grande era quem? Melquisedeque. Olha aqui que a palavra está falando. Considera quão grande era Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha descendido de Abraão, porque Levi vem de Abraão, Isaac, Jacó, Levi, né? Então, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, que é uma prefiguração, é um tipo de Cristo, né? Para mim é o próprio Cristo ali, não tem que sair fora disso aí. Aqui no capítulo 7 confirma tudo isso, né? Então, quer dizer que Abraão deu o dízimo a ele, e depois da descendência de Abraão foi tomados os dízimos, que era levado aos dízimos até Levi, que recebe dízimos e pagou dízimos. Verso 10: porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, não tinha nem nascido ainda Levi. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outros sacerdotes levantassem, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Aqui está falando de Cristo, porque mudando-se o sacerdócio,
necessário se faz também mudança de lei, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, que é a tribo de Judá, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo Moisés falou, concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio, e é muito mais manifesto ainda a semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei e mandamento carnal, mas segundo virtude da vida incorruptível, porque dela assim se testifica: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o procedente mandamento é advogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependeu, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador, e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio eterno, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam. Chega a Cristo nessa noite, ele te salva. A Deus vivendo para sempre, para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Amém? Glória a Deus. Então lembre-se de uma coisa: o dízimo é santo. Entendeu? Ele é santo, ele é bíblico, ele é antes da lei, ele é na lei, é na época dos profetas, é na época de Cristo, quando Cristo ministrou, é na época dos apóstolos e na época pastoral, como diz o livro dos Hebreus. Amém? Espero que você tenha colocado esta palavra na tábua do teu coração e que você possa colocar em prática e deixar Deus te abençoar. Abençoe a obra de Cristo. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? O homem chegou lá e a Bíblia fala que a mulher pegava graveto, graveto, e catando graveto. A mulher estava em plena miséria, pegando graveto, e ele falou, chegou e saudou ela dizendo: vaze, me dá um pouco d'água. E ela deu água a ele e falou para ele falou para ela: faz um bolo para que eu possa comer, né? E ele falou: não. E ela: não, meu senhor, a tua serva não tem nada em casa, senão um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela. Eu vou amassar, vou fazer esse bolo, vou fazer esse pão, vou dar para o meu filho, para que eu e ele coma, e depois nós vamos morrer. E aí ele falou assim: não, senhora, porque assim diz o Deus de Israel. Aleluia. O azeite da botija não acabará, e a farinha da panela jamais terminará. Assim diz o Senhor, ela se multiplicará. Vai lá, faz primeiro para mim. Primeiro para quem? Para Elias. Primeiro para a obra, depois o resto
Deus faz, porque Deus falou para ele: levanta-te, Elias, levanta-te, sai de Querite e vai para Sarepta de Sidom, porque lá eu tenho ordenado uma mulher viúva. Eu estou sentindo tanta unção aqui, porque lá eu tenho ordenado uma mulher viúva para que te sustente. Depois da palavra profética saída da boca do homem, Deus superabundou a vida daquela mulher e de seu filho, que eles nunca mais passaram por necessidade, porque fizeram para o Senhor, fizeram para a obra de Deus. Aleluia. Deus tem falado ao seu coração: faça, porque Deus, Ele te ama, Ele quer te abençoar. Ainda há tempo de Deus fazer uma revolução, ainda há tempo de Deus mudar muitas coisas da sua vida, dá tempo de fazer a obra ainda. Aleluia. Deus chama você para fazer a obra dele, ainda dá tempo, meu querido, dá tempo, minha querida. Aleluia. Vamos orar ao Senhor.